como o senhor vê o poder da oração na proteção contra influências negativas e no fortalecimento da fé? Muito importante, sem dúvida alguma. As pessoas que estão nessas lutas diárias, né? Porque o pior não é a possessão, esses graus que eu falei, não, tá? O pior é a tentação. Mas, padre, como assim? Sim, porque todos nós, todos os dias passamos por elas. Muitas. É a tentação. Olha, faz isso aqui, vai por aqui, você cai, peca aqui. Então, por que essas orações são importantes? Exatamente sempre porque eles fortalecem. cilada, né? Que eu digo que quando eu atendia tinha muito isso. Não, mas aí, doutora, eu me permiti. Isso. Não, me presenteei. Eu falei, gente, mas todo mundo se permite. Isso. Pois é. Não, porque eu estava muito cansada, eu me permiti. Eu estava muito estressada, eu me permiti. Isso mesmo. Falei, gente, se eu estiver estressada, eu me permito. Poxa, não ajudar ninguém. Imagina. Não quero mais saber, vai ser difícil. A gente não nem precisa trabalhar, fica lá faz tudo que a gente gosta, né? Então, dentro dessas coisas, a oração de proteção, eu diria aqui, e a gente pode falar depois ou em algum momento que sobre a questão dos sacramentais, né, que é muito importante usar também a água benta, usar o sal exorcizado, jogar água benta na casa de vocês, pensando exatamente naquela questão da infestação, né? É sempre bom, semanalmente. Mas há uma diferença da água benta que a gente pega na igreja, da água feita por um padre exorcista? Não, a mesma. Todo sacerdote, ele pode, na questão dos objetos, todo padre pode abençoar e exorcizar. Nos objetos. Exatamente. Quando nós falamos de exorcismo mesmo, o padre exorcista, a pedido do bispo, é para pessoas. Entendi. Qualquer padre pode abençoar a casa, né, os objetos, exorcizar, é importante. Agora, é interessante usar, né, nos momentos de oração, fica aqui uma dica, né, usar a água, o sal, rezar mas veja, não como uma superstição, viu, gente? Não, sim, como um ritual de limpeza. O terço é contemplar os mistérios da nossa salvação. Rezar a Ave Maria é muito importante porque nós repetimos as palavras do anjo. Ave Maria cheia de graça. E é um contexto bíblico também, mas não é só isso. O padre Gabriel Amorte dizia que o diabo odeia o terço porque cada Ave Maria rezada era como se fosse uma martelada na cabeça do diabo. E por que isso? Porque o diabo falou isso no exorcismo para ele. Entendi. Cada Ave Maria é uma martelada na minha cabeça. Eu odeio essa mulher. Ele odeia Nossa Senhora. Então, aquilo que ele odeia, nós usamos. Então, terço, rezar o terço, a água, o sal, não como meio de superstição e de amuleto, porque não é esse o objetivo, mas mesmo de fé. Quanto mais próximo eu estou da oração, por mais simples que ela seja, mais distante eu estou do diabo, né? Tem um troço interessante, uns estudos que falam que quando a gente está em oração, seja elas ritualizadas ou já conhecidas, ou na tua fala com Deus, aciona uma área específica no cérebro, é o cingulado anterior e médio, que é frontal, na área frontal. Essa área é uma área como se fosse algo que desperta uma sabedoria dentro de você. Eu brinco que é como se você aciona Deus que habita em você, né? Dá essa paz. E o lobo frontal é responsável pelas decisões. Então, é como se a gente se preparasse para tomar melhores decisões. Perfeito. Então, dentro da ciência, a gente tem esse dado. Essa interpretação sou eu que estou dando. O que existe é ativar essas áreas. Mas essas áreas são áreas onde você aciona uma sabedoria e toma atitudes mais acertadas. Que coisa interessantíssima. Interessante isso que você está falando. Lindo, né? Então, pelo sim, pelo não, eu faço as minhas orações. Na dúvida, né? Na dúvida, eu não levanto antes de fazer a minha oração. E eu acho que contribui para tomar decisões mais assertivas. Isso, mas é isso. Sim. Quando eu esqueço, eu falo, meu Deus. O dia está caminhando tudo meio esquisito. Eu falo, perdão, paro tudo. Falei, eu vou voltar para trás, vou rebobinar a fita. E daí eu falo, meu Deus, perdão, tá? Tipo assim, eu saí, tava virada, não vai acontecer. Falei, não, mas vai acontecer alguns dias que eu sou imperativa, mas o senhor me perdoe. E sempre acho que ele ri. Mas não há dúvida. Ele deve dar boas gargalhadas assim, lá em cima. Eu entendi. Olha... Vai, volta o filme.